Você sabe, toda a minha vida girou em torno desse setor, e estou nisso há uns bons 15 anos. Nesse período, testemunhei pessoas criando coisas incríveis, ao mesmo tempo que vi outros tropeçando e falhando. O que me impressionou é que os verdadeiros transformadores, aqueles que realmente moldam esta indústria, são os executores, aqueles indivíduos que combinam perfeitamente o pensamento e a ação. Vamos retroceder um pouco e refletir sobre o seguinte: Leonardo da Vinci teve um companheiro. Alguém pensando com 5 anos de antecedência sobre a tinta que usaria ou as técnicas inovadoras que empregaria? Absolutamente não. Leonardo era o artista, mas também era seu próprio químico, inventando suas tintas, investigando pigmentos e até entendendo a anatomia humana. A magia aconteceu quando ele reuniu a arte e a ciência, o pensamento e o fazer, resultando em criações excepcionais. Avance rapidamente para o nosso mundo. Não é diferente? Os verdadeiros pioneiros são pensadores e realizadores. Claro, é fácil para alguém afirmar que teve a ideia há 3 anos, mas quando você se aprofunda, descobrirá que aqueles que realmente a trouxeram à vida foram aqueles que lutaram com os difíceis desafios intelectuais. Agora, quando se trata da minha empresa, o que importa são pessoas inteligentes e simplicidade. Tentamos não nos espalhar. Em vez disso, nos concentramos em fazer algumas coisas excepcionalmente bem. Não se trata apenas de dizer sim, trata-se de dizer não, tomar decisões difíceis para concentrar nossos esforços. Todos na empresa querem fazer algo extraordinário, sentir aquela onda de entusiasmo pelo seu trabalho e, claro, obter o reconhecimento que merecem. Criamos um ambiente onde as pessoas podem dar o melhor de si na Apple, produzindo trabalhos que chegam aos nossos 25 milhões de clientes. É revigorante fazer o melhor trabalho da sua vida e impactar milhões de pessoas. Essa é a energia com a qual prosperamos. E deixe-me dizer, é contagioso quando você está trabalhando em algo e percebe que isso impactará até 25 milhões de pessoas. É inegavelmente motivador. E não são apenas os nossos 25 milhões de clientes, mas outras empresas tendem a prestar atenção e seguir o exemplo. Pode levar alguns anos, mas muitas vezes eles começam a imitar o que fazemos se for bem-sucedido, e é assim que acabamos influenciando toda a indústria. Agora, deixe-me compartilhar uma pequena história da minha infância. Havia um homem viúvo de 80 anos que morava na mesma rua. Ele tinha uma aparência um pouco intimidante, mas eu o conheci quando ele poderia ter me pago para cortar a grama ou algo assim. Um dia, ele me convidou para ir à sua garagem e disse: "Quero lhe mostrar uma coisa." Ele puxou um velho copo de pedra empoeirado, um motor, uma lata de café e uma pequena engenhoca entre eles. Ele disse: "Venha comigo." Fomos até os fundos, juntamos algumas pedras velhas e feias e as jogamos na lata com um pouco de líquido e pó de areia. Depois de lacrar a lata, ligou o motor e disse: "Volte amanhã." Aquele motor fez um grande barulho enquanto as pedras trabalhavam. Quando voltei no dia seguinte, abrimos a lata e revelamos essas pedras polidas de uma beleza surpreendente, as mesmas pedras comuns que entraram, ao esfregarem umas nas outras, criando um pouco de fricção e ruído, transformaram-se nessas rochas lindamente polidas. Essa imagem sempre ficou comigo, uma metáfora para uma equipe que trabalha apaixonadamente em alguma coisa. É como se aquele grupo de indivíduos incrivelmente talentosos se esbarrasse, discutisse e às vezes até brigasse, fazendo barulho. Juntos, eles aprimoram uns aos outros, refinam as ideias, e o que emerge são essas joias verdadeiramente lindas. Não é fácil de explicar e certamente não é resultado de apenas uma pessoa. As pessoas adoram símbolos. Veja, no projeto Mac, não se tratava apenas da genialidade de uma pessoa, foi um esforço de equipe. Quando deixei a Apple, passei por um momento difícil quando John Sculley, que me sucedeu, enfrentou uma doença grave.
é uma doença que já vi outras pessoas contraírem. A crença de que uma ideia brilhante constitui 90% do trabalho. Se você simplesmente compartilhar esse conceito fantástico com um grupo de pessoas talentosas, elas poderão executá-lo e fazer acontecer. Agora, aqui está o problema. Há uma imensa quantidade de habilidade artesanal entre uma grande ideia e um ótimo produto. À medida que você desenvolve essa ideia, ela evolui e cresce, transformando-se em sua forma original. Você aprende mais sobre isso, descobre sutilezas e enfrenta inúmeras compensações. Elétrons, plásticos, vidro, cada um tem seus limites, e navegar por essas restrições faz parte do desafio. Pense em projetar um produto é como fazer malabarismos com 5.000 conceitos em seu cérebro, encaixá-los e se esforçar para encontrar conexões novas e inovadoras. É um processo contínuo, onde cada dia traz novos problemas ou oportunidades para resolver as coisas de forma diferente. Essa é a mágica, o esforço constante para encaixar essas peças de maneiras únicas. Mas no meio deste caos criativo, é necessário que haja alguém, o guardião e reafirmador da visão. Com o grande volume de trabalho, é crucial ter alguém dizendo: estamos um passo mais perto, ao embarcar no que parece ser uma jornada de 1.000 quilômetros. Ter essa garantia, saber que o objetivo não é apenas uma miragem, mas um destino tangível, é vital. De inúmeras maneiras pequenas e por vezes mais significativas, a visão precisa ser reiterada. São 1.001 lembretes que mantêm todos alinhados e seguindo em frente. Muitas pessoas me abordam dizendo: quero ser um empreendedor, e eu respondo com entusiasmo: isso é ótimo, qual é a sua ideia? Surpreendentemente, muitos respondem: bem, ainda não tenho um. Meu conselho para eles: arrume um emprego, talvez até comece como ajudante de garçom, até descobrir algo pelo qual você seja verdadeiramente apaixonado. Porque ser empresário exige mais do que apenas um título. É uma jornada árdua que exige dedicação genuína. Na minha experiência, estou convencido de que cerca de metade do que diferencia os empreendedores de sucesso dos demais é pura perseverança. Os desafios são imensos e há momentos tão difíceis que a maioria das pessoas joga a toalha. Eu não os culpo, é difícil e envolve sua vida. Se você está no início de uma empresa e tem família, é um ato de equilíbrio inimaginável. Não consigo entender como alguém poderia fazer isso. Claro, isso já foi feito, mas não é um passeio no parque. É essencialmente um compromisso de 18 horas por dia, 7 dias por semana durante algum tempo. Sem uma paixão profunda, você não sobreviverá. Você vai desistir. É por isso que é crucial ter uma ideia, um problema ou uma missão pela qual você seja apaixonado. Caso contrário, você não terá perseverança para enfrentar a tempestade. É metade da batalha aí. E aqui está o chute. É por isso que você deve embarcar nesta jornada enquanto é jovem. É por isso que começamos a Apple naquele momento. Não tínhamos nada a perder. Eu tinha 20 anos. Woz tinha cerca de 24 ou 25 anos. Não tínhamos família, nem filhos, nem casas. Apenas um carro velho para cada um. Eu tinha uma van Volkswagen. Woz tinha um carro surrado. O pior cenário: perderíamos nossos carros e as camisas que levamos. Mas o ganho potencial foi enorme. Mesmo que caíssemos e queimemos perdendo tudo, a experiência valeria 10 vezes o custo. Então, em essência, não tínhamos nada a perder e tudo a ganhar. Essa, acredito, é uma mentalidade muito saudável para abordar o empreendedorismo. Muitas vezes você ouve as pessoas dizerem: bem, você poderia ter feito faculdade e ser advogado. É verdade que você pode ir para a faculdade e cursar direito aos 25 anos. Não há nada que o impeça. A coisa mais preciosa que você tem na vida é o tempo. Se você investir esse tempo em si mesmo, acumulando experiências enriquecedoras, não terá como perder. Meu conselho é simples: não espere.
Faça algo quando for jovem, quando não tiver nada a perder. Tenha isso em mente e é o melhor caminho a seguir. Claro, alguns argumentam que as pessoas podem abrir empresas aos 50 anos e tenho visto exemplos de sucesso. No entanto, é inegavelmente mais fácil quando você é jovem e não tem responsabilidades nem encargos para os outros. Começar do zero, sem o peso das obrigações da vida adulta, é uma vantagem única. Agora vamos voltar ao início dos anos 80, uma época difícil de lembrar para alguns. A IBM estava dominando o mundo com o PC e o DOS dominava o cenário. Estava muito longe dos dias do Apple II, onde tentaram imitá-lo, mas falharam miseravelmente. A situação estava retrocedendo e foi então que a Macintosh, esta empresa relativamente pequena, deu um passo à frente. Você se lembra do comercial de 1984? Foi icônico. Macintosh ousou desafiar o Golias, a IBM, e proclamou: "Seu caminho está errado." Eles tomaram uma posição dizendo: "Este não é o legado que queremos. Este não é o futuro que imaginamos para os nossos filhos." O Macintosh foi a declaração da Apple de que conhecia uma maneira melhor e estava pronta para provar isso. Foi uma jogada ousada, uma afirmação de que eles iriam brilhar e ter desempenho superior. Na Apple, entendemos que no desenvolvimento de produtos existem escolhas. Alguns aspectos são enfatizados, enquanto outros podem não ser tão polidos ou nem mesmo fazer parte do produto. Pessoas diferentes fazem escolhas diferentes. Se o mercado nos disser que estamos fazendo as escolhas erradas que ouvimos na Apple, somos apenas um grupo de indivíduos que dirigem esta empresa com um objetivo único: criar produtos excepcionais para as pessoas. Temos a coragem de defender as nossas convicções, reconhecendo que nem todas as características pertencem a um grande produto. Alguns não vão gostar, eles podem até jogar nomes em nós. Certas empresas podem ter interesses adquiridos nesses recursos, mas estamos dispostos a suportar a pressão. Por quê? Porque estamos comprometidos em fabricar os melhores produtos do mundo para nossos clientes. Optamos por concentrar nossa energia em tecnologias que acreditamos estarem em ascensão e que serão adequadas para nossos clientes. Afinal, é para isso que os clientes nos pagam: tomar essas decisões difíceis. Um CD player médio versus o melhor? Talvez 20%. No entanto, no software e anteriormente no hardware, a lacuna é impressionante. Não é 2 para 1, é 50 para 1, talvez até 100 para 1. Naquela época, eu não conseguia articular isso, mas refleti muito sobre isso desde então. O que diferenciou a Apple foi a vontade de viver nesta rara faixa dinâmica. Grande parte do meu sucesso vem de me cercar de pessoas verdadeiramente talentosas. Nunca me contentei com jogadores B ou C. Sempre foi uma questão de apostar nos jogadores A. E aqui está o que descobri. Quando você reúne jogadores A suficientes, quando reúne o melhor dos melhores, a sinergia é incrível. A força coletiva destes indivíduos excepcionais cria algo muito além do que qualquer pessoa poderia alcançar. É uma fórmula que acredito ter sido fundamental para o nosso sucesso. Quando você se esforça para reunir 5 ou 8 jogadores que realmente gostam de trabalhar uns com os outros, algo notável acontece. Muitas vezes eles nunca tiveram a oportunidade de colaborar antes e não têm interesse em trabalhar com jogadores B e C. Torna-se autopoliciamento. Eles só querem trazer mais jogadores. A. Você constrói esses bolsões de excelência e isso se propaga. A equipe Mac foi um excelente exemplo. Todos eram jogadores de primeira linha, um grupo extraordinário de talentos. Refletindo sobre nossos primeiros dias construindo a Apple na garagem, sabíamos exatamente quanto custavam nossos Apple I's. No entanto, à medida que transitamos para o Apple II e entramos no domínio das fábricas, a contabilidade introduziu a noção de
custos e variações padrão. Continuei questionando essa prática, perguntando-me por que fazíamos isso, e a resposta era muitas vezes: é assim que se faz. Foram necessários cerca de 6 meses de escavação para perceber que a razão para esta abordagem era a falta de controlos precisos. Adivinhamos os custos e ajustamos no final do trimestre porque nossos sistemas de informação não eram sofisticados o suficiente. Mais tarde, quando projetamos a fábrica automatizada para o Macintosh, erradicamos esses conceitos ultrapassados e sabíamos exatamente quanto custava algo por segundo. No mundo dos negócios, muitas práticas são mais folclóricas do que ciência, feitas simplesmente porque foram feitas ontem e anteontem. Isso significa que, se você estiver disposto a fazer muitas perguntas, pensar profundamente sobre as coisas e trabalhar duro, poderá compreender as complexidades dos negócios com relativa rapidez. Não é a escalada do hard rock, não é ciência de foguetes. Trata-se de questionar o status e estar aberto a mudanças.